Olá, eu sou o chefe Adailton Meira. Meu nome é Alana Vilarim. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Davi Montenegro. Olá, eu sou Elaine Lisboa. Tenho que apresentar trabalhos, relatórios, administrar equipes. Então é muito importante que eu tenha habilidade de me comunicar, de me expressar de forma que as pessoas entendam todas as informações que eu estou querendo passar. Como falar em público, como realmente me portar diante de uma entrevista, seja através de rádio, né? Uma entrevista de televisão, por exemplo. Ele me passou várias técnicas que foram muito importantes para que eu possa realmente entender e melhorar a minha performance. Eu tinha um conhecimento técnico, mas eu não tinha a técnica de passar informação. Então isso foi importantíssimo para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu era muito, mas muito tímido até então eu conhecer um curso de oratória, fazer um curso que me abriu os horizontes, me abriu bastante a mente e me facilitou muito a minha profissão. Eu agradeço a esse treinamento que eu tive para poder ser lapidado, porque realmente eu era uma pedra e muito tímido, não conseguia olhar na cara das pessoas. Isso é muito importante para quem trabalha na área de vendas. O curso dele realmente faz uma grande diferença para quem realmente deseja aumentar seu potencial de relacionamento e visibilidade em relação às mídias. Eu tenho certeza que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Salve! Eu sou o Wender Rodrigues, jornalista, professor e pesquisador das áreas de comunicação, mídia oratória e análise de discurso. Nessa série de vídeos, eu estou dividindo, partilhando algumas informações aqui para melhorar a sua comunicação no seu dia a dia. Eu não sei exatamente qual é a sua necessidade. Talvez você, no seu dia a dia, por não conseguir se expressar em público, tenha perdido grandes oportunidades profissionais. Talvez você, ao longo da sua vida inteira acadêmica, você tenha se escondido exatamente com medo de se expressar em público e com medo do que as pessoas falariam de você. Talvez você seja um ótimo profissional no que realiza, mas tem medo, por exemplo, de conceder uma entrevista jornalística à TV, ao rádio ou a qualquer meio de comunicação. Eu não sei exatamente. O que eu sei é que você sabe da sua necessidade. E mais, eu também te mostrei aqui no vídeo 1 que eu construí ao longo de mais de 10 anos de atividade profissional um método que é inspirado em 8 pilares da comunicação e que esses pilares caminham juntos, um ajuda o outro e garante, por exemplo, que esses pilares possam revolucionar a maneira como você se expressa. No vídeo 1, eu já ensinei para você um desses pilares, que é a arte da conquista. Ao longo desse vídeo aqui, eu vou dividir outros pilares com você, outros 2 pilares. Mas antes, vamos acompanhar o depoimento de alguns alunos. O diferencial de todo professor deve ser a motivação, aquilo que um professor faz dentro de sala deve principalmente ecoar na vida pessoal do aluno. E o Wender consegue fazer isso muito bem. O Wender, como professor, ele faz com que o aluno, com que nós que estamos e que somos ou que fomos alunos dele alguma vez na vida, possamos superar os nossos próprios desafios, superar aquilo que nós somos pessoalmente, as nossas próprias falhas, as nossas imperfeições. Ele passa aquela confiança, a gente consegue de fato absorver tudo aquilo que ele tem para dar para a gente da maneira mais divertida possível. Estava superando as minhas expectativas. Eu pensava que sabia alguma coisa de comunicação, de como dialogar com o público e verdadeiramente não sabia de nada. Muito legal, né, gente? E o melhor, são apenas alguns depoimentos entre incontáveis alunos que já revolucionaram seu discurso a partir do nosso método. E o mais incrível, percebeu aí? Esse método é para todo mundo, estudante, profissional, assessor, jornalista, comunicador, engenheiro, médico, funcionário público. Não importa a idade, eu já tive alunos com 14, 15, 16 anos, já tive alunos com 70 anos de idade que queriam aperfeiçoar a comunicação. Esse método serve para todas as pessoas, ele é universal e qualquer um, inclusive você, pode colocá-lo em prática e revolucionar o seu discurso. Caso você não tenha visto o vídeo da primeira série, eu recomendo que você olhe agora, que você pare e procure o link. Assista lá, é muito importante. No vídeo 1, eu ensinei que existem os pilares da comunicação eficaz. São 8. Eu ensinei um deles, a arte da conquista. Eu detalhei e sugeri a aplicação de técnicas para te ajudar a conquistar qualquer público, pequeno, grande ou médio. Na TV ou no rádio, não importa. Para você conseguir uma comunicação eficaz, verbal e não verbal, você tem que deixar eu te ajudar.
Agora eu preciso dizer uma coisa, repetir na verdade. Não há, gente, não há nenhuma mágica desse processo. Se alguém disser para você, olha, eu vou mudar isso em 1 segundo, não acredite, não há mágica. O que há são técnicas, o que é um conjunto de ações, um conjunto de atividades que juntas permitem que você possa mudar o seu discurso, revolucionar e o melhor. Esse conjunto de técnicas te ajuda, acima de tudo, que você não apenas ache alguém ou admire alguém por causa da boa comunicação. Permite que você seja admirado pela boa comunicação. E isso é que é o mais especial. Ele serve para qualquer pessoa. Isso é o que torna diferente. E também algo muito importante que eu preciso te dizer. Ele garante a sua autenticidade. Ele garante a sua naturalidade. E olha só, uma coisa que eu não te contei. Eu investi muito tempo, investi muito dinheiro ao longo de muitos anos para desenvolver esse método inspirado em 8 pilares. É por isso que, acima de tudo, para que você possa desenvolvê-lo, eu preciso de algo da sua parte. Se você não tiver comprometimento, não adianta. Agora, se você está disposto a encarar esse conjunto de exercícios, a encarar esse conjunto de ações, aí sim, juntas, esses exercícios e essas técnicas certamente contribuirão para mudar a forma que você se comunica. E não importa se você está em casa, se você vai falar na rua, se você vai falar num trabalho, se você vai falar no meio de comunicação, não importa. O mais legal disso tudo é saber que eu estou contribuindo para mudar a vida das pessoas. Isso é missão. A comunicação transforma. Eu realmente acredito que ela transforma. Transformou a minha vida, pode transformar a sua. Agora, uma coisa que é bem importante. Você precisa entender que esses pilares da comunicação, os 8 pilares da comunicação eficaz do meu método, ele tem um núcleo lógico. E você precisa compreender esse núcleo para ter os resultados que realmente almeja. Vamos acompanhar outros 2 pilares agora. Então, vamos lá ao segundo pilar da comunicação do meu método, que é a voz. Cada voz, a sua voz, tem muita personalidade. Todas as vozes têm personalidades. É impressionante isso. E aqui não é relevante se ela é mais aguda ou grave, se ela é mais rápida ou devagar, alta ou baixa, não. O importante aqui é que a sua voz seja clara, expressiva e natural. Eu vou repetir. Clara, expressiva e natural. A voz é um dos fatores que mais influencia na comunicação. Ela diz muito sobre você. E é óbvio que você precisa cuidar bem dela. O que eu vou comentar aqui, certamente em algum momento você já deve ter ouvido. E por ser tão simples, por ser um hábito tão importante e ao mesmo tempo tão óbvio, muita gente não pratica. Hidrate a sua voz. Você precisa cuidar da sua voz. É um dos instrumentos mais relevantes que você possui. Portanto, tome água. Pelo menos 2 litros por dia, gente. O tempo todo eu estou com minha garrafinha do lado tomando água. Eu trabalho com a minha voz. Aliás, me diga, quem não trabalha com a voz hoje? Antes, isso era um privilégio que diziam, os jornalistas, os apresentadores, os professores. Hoje, todas as pessoas trabalham com voz. E não importa a atividade, independe do que você faça. Você precisa usar a voz. Seja para atender um cliente, seja para conversar com um superior, seja para dar uma aula, seja para falar em casa. Olha que coisa. Seja para conversar profissionalmente ou pessoalmente, você precisa cuidar da sua voz. Portanto, recadinho muito relevante. Tome pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Não precisa mais que isso não. Os especialistas, os médicos recomendam exatamente isso. Os fonos também, de 2 a 3 litros. É muito importante que você hidrate a sua voz. Outro ponto bem especial sobre isso. O zelo e o cuidado com a voz. Aqueça antes de usar. Você não precisa ser um profissional não, tá, gente? Você, enquanto estudante, inclusive, ao acordar de manhã, você é profissional, mas voltado especialmente para o estudante. Sei que tem muitos aqui me acompanhando. Quando você acordar de manhã, além de escovar os dentes, aqueça a sua voz. Como é que você aquece a voz? Você faz um pouco de gestos, atua a sua musculatura facial
para que você consiga, inclusive, trabalhar melhor a sua pronúncia. E faz exercícios bem práticos de aquecimento vocal. Isso é bem simples, os meus alunos têm acesso a inúmeros exercícios. Você consegue isso de maneira tranquilamente, fazer exercício para aquecer a sua voz. Um deles é você fica repetindo, coloca a língua entre os dentes e fica repetindo. Experimenta fazer isso agora. Você faz uma frase, narra uma frase qualquer, pronuncia alguma coisa e depois aquece por 10 segundinhos e narra novamente essa frase. Você vai perceber uma mudança impressionante. É incrível isso, gente. A primeira vez que eu fiz esse exercício foi uma sugestão de uma fono que me acompanhou durante muito tempo. Quando eu aqueci a voz, claro que existem muitos outros exercícios, especialmente para quem trabalha de forma muito intensa com a voz. Isso inclui vendedores, líderes, supervisores, diretores, as pessoas que estão na linha de frente. Isso é muito relevante. Quando você não aquece a voz, as suas cordas vocais trabalham, é como se elas precisassem trabalhar muito mais. Há umas explicações específicas sobre saúde, os meus alunos têm acesso a isso, mas nesse ponto, nesse momento, eu quero que você entenda o que é mais importante. Aqueça a sua voz. Então, hidrate, aqueça a sua voz. Esses 2 pontos iniciais. Feito isso, você precisa começar a pensar nos tipos de vozes. E aí vamos pontuar cada um desses tipos. Primeiro, às vezes a voz é alta demais. Imagine você está falando com alguém que está falando muito alto e tal. É uma coisa meio desconcertante. Isso acontece com você, comigo acontece muito. Quando alguém chega perto de mim para dar uma orientação, para conceder uma entrevista, para falar alguma coisa que fala alto demais, é uma coisa meio assustadora. Não precisa falar alto demais. Você tem que dosar isso. É muito importante que você fique atento. Então, alto demais, você precisa se policiar, se autoanalisar. Chama alguém que você confia. E aí não vale chamar aquela pessoa, marido, mulher, namorado, noivo, amigo. Chama alguém que realmente possa te ofertar, talvez até esses. Mas normalmente quando você pergunta o que você acha, você fala, tá maravilhoso. Não, você precisa de uma análise realmente crítica, de algo realmente focado. Pergunta essa pessoa, a minha voz está alta demais? E aí é o segundo ponto, ela está baixa demais? Porque uma voz muito baixa, você tem dificuldade para ouvir. Certamente você está tendo dificuldade de ouvir agora. Então a voz, pouco a pouco, quando você vai atentando para esses detalhes, alta, baixa, você encontra um ponto de equilíbrio. E isso é muito relevante. Portanto, policie-se. A sua voz está alta demais, está baixa demais. O que está acontecendo aí? Estridente. A voz estridente é uma coisa muito incômoda. Em alguns casos, aí são problemas um pouco mais profundos e sérios. Aí um especialista, um fonoaudiólogo, por exemplo, pode dar uma contribuição muito importante. Mas outros casos não. O estridente não é tão intenso e você consegue dosar isso. Claro que existem exercícios específicos, os meus alunos também têm acesso a eles, que é exatamente permitir, esses exercícios permitem, acima de tudo, que você possa dosar, acima de tudo, a sua voz. Outro ponto extremamente relevante, que é a voz monótona e depressa demais. Quando você está conversando com alguém, lembra que você deve ter algum amigo, alguma amiga. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando e você fica acompanhando. Parece que ela não vai terminar a frase. Né? Isso é o que a gente chama de voz monótona. Ela não empolga, pelo contrário. Ela provoca estímulos em quem ouve que não são muito legais. Então você precisa estar atento a isso também. Ao mesmo tempo que a voz monótona, devagar demais, não ajuda muito e realmente não contribui para a sua comunicação ser eficiente. A voz rápida demais, quando você vai falando, você não entende absolutamente nada, parece narrador de rádio, né, de futebol e tal, aquela coisa toda. Enfim, não dá. Os camaradas que fazem leilão, né, de animal, é uma coisa impressionante, uma prática incrível. É muito difícil você entender, você precisa se habituar com aquele discurso, aquela narração. Então é muito importante que você tenha cuidado com isso, né? Peça para alguém efetivamente avaliar se sua voz ela está dentro desses passos e você pouco a pouco vai dosando, claro, com um conjunto de exercícios que certamente te ajudam no dia a dia. Agora vamos ao terceiro pilar do meu método de comunicação, que são os gestos, a comunicação não verbal. Você precisa entender, de uma vez por todas, se a comunicação é formada
por dois contextos, o verbal, o que eu digo, e o não verbal. O não verbal não é simplesmente os gestos, não é apenas isso, também é os gestos. Por isso é tão importante você, na hora que for dizer alguma coisa, enfatizar com os braços, pontuar, fazer referência. Esses gestos, a comunicação não verbal, ajuda a fixar o que você tem para dizer. Mas eu quero que você compreenda muito mais. A comunicação não verbal, reitero, não é restrita apenas ao comportamento das mãos e braços. A maneira como eu ponho o meu cabelo, a maneira, no caso das mulheres, quando uso um brinco ou um colar, a forma como eu me visto, isso é muito representativo. Às vezes você consegue demonstrar determinados sentimentos sem sequer falar, apenas com comportamento. Imaginemos uma situação, você está numa reunião chata, demorada, 2, 3 horas, e você percebe que vai demorar muito mais. Você não diz absolutamente nada, mas começa a ficar incomodado. Você mexe, olha para o relógio. É claro que você está não falando, gritando com o corpo, que a sua comunicação não verbal está fazendo. Você está gritando que aquela situação não é apropriada. Você não está gostando, não está curtindo. Então é muito importante, muito importante que você sempre tenha essa consciência. Agora, cuidado para não estar repetindo os mesmos gestos, né, gente? Muito cuidado. Para que você não, ao dizer algo, faça esse gesto. Aí você diz uma frase completamente diferente, em outro contexto você vai lá e, novamente, você precisa variar. Há exercício para isso, tá? Que você vai variando para fortalecer a sua comunicação não verbal. O relevante, e eu quero que frise aqui, que isso fique bem claro para você, é que tão importante quanto a comunicação verbal é a não verbal, e mais que isso, que a comunicação não verbal não se restringe apenas ao uso de braços e mãos. Para enfatizar, aumentar ainda mais a representatividade da comunicação não verbal, eu vou dar um dado para você de um estudo de recepção que eu mesmo constatei e descobri na minha dissertação de mestrado, quando eu fui fazer análise de discurso. Quando você vai falar com alguém, 7% vai impactar o conteúdo. 38% será impactado pelo tom de voz que você usa. E 55%, gente, 55% será impactado pelo seu comportamento, pela sua comunicação não verbal. Olha a importância, entendeu? Olha a importância que você precisa dar à sua comunicação não verbal. Eu vou repetir o exemplo para fixar bem. Quando alguém vai fazer uma palestra, vai dar uma aula, 7% em média, 7% apenas é impactado pelo conteúdo. 38% pelo tom e variações de voz. E 55% pela comunicação não verbal. É exatamente por isso que você precisa trabalhar e muito. Os meus alunos têm acesso a isso, a esses exercícios e práticas e vivências, trabalhar muito para que você consiga desenvolver uma comunicação não verbal apropriada, para que a sua mensagem seja bem assimilada, porque é certamente isso que você deseja, que a sua mensagem seja assimilada e seja repassada de maneira eficiente. Na próxima aula eu vou falar sobre o medo de se expressar em público. Vou abordar de uma forma impactante, especial, de uma maneira como provavelmente jamais alguém abordou com você. Agora deixa eu te lembrar uma coisa, esse meu método, ele exige dedicação, ele exige empenho, ele exige esforço, porque ele é formado por um conjunto de técnicas, um conjunto de orientações e regras, um conjunto de vivências práticas inspiradas em modelos que eu fui adaptando à minha realidade, que comecei a testar com outras pessoas e funcionou. Uma forma eficiente para que a sua comunicação seja transformada. Não há transformação sem empenho, não há transformação sem dedicação. Aliás, eu desconfiaria se alguém chegasse aqui e dissesse que transformaria a sua comunicação sem que você se esforçasse absolutamente nada. Isso não existe, gente. Isso não existe. Agora, o que existe e o que eu sei é que você pode transformar a sua comunicação com o nosso método. E isso eu sei, isso eu sinto, porque é realidade. Várias pessoas já viveram isso e continuam vivendo. É claro que eu só ensinei uma parte disso tudo. O programa detalhado, o passo a passo, completo, minucioso, é acessível para meus alunos no meu treinamento completo Revolucione Seu Discurso, que envolve 2 cursos, o de oratória e de Media Training.
Lá nos meus cursos eu explico de uma forma muito didática, ainda mais didática, com exemplos reais, situações, circunstâncias, para que você consiga mudar a sua comunicação de uma forma muito rápida. E o mais importante, são técnicas que te ensinam de fato a realmente tornar a sua comunicação eficiente. Essa comunicação eficiente você só consegue através dessas orientações mais específicas, inclusive. O mais interessante é que quando você viver detalhadamente o treinamento completo Revoluciona o Seu Discurso, as pessoas que estão ao seu redor vão te olhar, vão te admirar de maneira diferente. Elas vão querer te copiar, mas elas não vão saber o que está por trás dessa mudança na sua comunicação. Sem conhecer os 8 pilares da comunicação eficaz, o que está por trás deles, os exercícios específicos, as estratégias de comunicação verbal e não verbal, as técnicas voltadas para controlar o medo, por exemplo, sem aprender o valor da inteligência emocional, focando acima de tudo no aspecto psíquico e mais, saber as características da mídia, como usá-la de uma forma mais interessante para que transforme a sua imagem e fortaleça a sua imagem no mercado, a coisa não funciona. Se você não conseguir unir tudo isso, realmente não funciona. É por isso que em várias ocasiões muita gente diz assim: poxa, eu coloquei em prática uma dica, mas aí não deu certo. Porque elas precisam caminhar juntas. É um método, gente. Eles estão entrelaçados. Sem estarem juntos, ele não consegue avançar. Você não vai conseguir a comunicação eficiente que você almeja. Agora, uma coisa bem importante. Daqui a alguns dias, eu vou abrir uma quantidade limitada de vagas para o meu treinamento Revolucione Seu Discurso. Eu sei que você já deve ter ouvido falar muito dessa coisa de vagas limitadas, mas no meu caso é realmente verdadeiro. E vou dizer por quê. Eu vou detalhar isso num próximo vídeo, mas eu de fato faço o acompanhamento de cada aluno. Mas vou detalhar tudo isso no terceiro vídeo. Aliás, no terceiro vídeo eu também vou abordar o medo e fazê-lo entender como a mídia pode se transformar numa aliada para a sua projeção profissional. Tudo isso no terceiro vídeo. Agora deixa eu pedir 2 favores para você. Coisa simples, tá? O primeiro deles, inscreva-se no meu canal do YouTube. Você vai conseguir ter acesso a muito conteúdo em primeira mão. E o segundo pedido, rola aqui essa página e deixa uma mensagem sobre o que você está achando do workshop. Deixa aqui a sua mensagem. Eu prometo que eu leio cada um deles e respondo. A gente se vê. Até a próxima. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público e após essa aula de Wendel eu consegui algumas técnicas muito importantes que me trouxeram muita segurança para isso. Eu aprendi muita coisa e creio que hoje colocarei em prática. Muitas coisas que eu não sabia, hoje fiquei sabendo e tentar corrigir os erros e com certeza esse curso foi uma benção para todos nós. Sou muito grata por ter aprendido muita coisa com o Wendel, por ele ser uma pessoa que consegue transmitir muito bem o conteúdo, que ele consegue fazer com que todo mundo se envolva nas suas aulas e é uma pessoa muito querida por todos, um profissional muito competente, que eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa em ter sido sua aluna. Uma prerrogativa de todo profissional é amar o que faz. E você é assim, você ama o que faz. Você possui essa capacidade de transformar um conteúdo que parece tão complexo de uma forma muito simples. Se eu pudesse defini-lo em 3 palavras, eu diria otimismo, profissionalismo e incansável. Você é aquele tipo de pessoa que deixa saudade por onde passa.